Olá, eu sou Mona Dorf e esse é o podcast Febraban News. O mundo do nosso convidado de hoje gira em torno de inovação, modelos disruptivos, nova economia, startups, machine learning, inteligência artificial. Aliás, o nosso convidado costuma dizer que de artificial essa inteligência não tem nada. Ela é feita por humanos para ajudar humanos. Eu estou falando de Cristiano Krull, o líder de inovação da Startse, uma empresa que atua no ecossistema de startups, gerando negócios e promovendo a formação de novos empreendedores. Seus cursos e missões para o Vale do Silício e polos de inovação na China ou em Israel, as Startups Nations, são disputadíssimos. E em tempos de Covid, a Startse, claro, intensificou o volume de cursos online, lives e seminários. A tecnologia, afinal, está aí para encurtar a distância do aprendizado, não é mesmo? Bem-vindo, Krull! Olá, Mona! É um prazer estar aqui com vocês, dividir ideias, trocar ideias e confrontar ideias, talvez, sobre esse incrível mundo que a gente está vivendo. A gente já vinha vivendo e aí essa Covid colocou o desafio em frente de todos nós, né? É um barato estar aqui discutir sobre inovação. Muito bom mesmo. Olha, e já que nós falamos em aprendizado, em educação, vocês intensificaram os cursos, não é mesmo? Eu gostaria de começar por esse tema. Numa recente entrevista, você disse que a Covid fez justamente em semanas mudanças que levariam anos para acontecer. Todo mundo está falando nisso, né? Na aceleração digital. E que o setor de educação vai sofrer grandes transformações. Como é que você enxerga o setor de educação daqui para frente, Krull? Ah, legal, Mona. Você vê, eu acho que estamos todos ainda tentando entender esse drama da Covid, né? Mas eu vejo três coisas. Primeiro, a primeira coisa que a Covid trouxe é o drama da vida humana, ok? Em seguida, vem o drama dos impactos econômicos que isso causa. Mas para mim, Mona, tem um terceiro elemento que ainda é um pouco oculto, mas para mim ele pode ter um grande significado, tá? E que ele pode ser uma gasolina para a inovação, que é o seguinte: eu lido com inovação há 30 anos e eu sempre percebi que um dos maiores bloqueadores a uma ideia nova, uma coisa nova, uma inovação, sempre foi o comportamento humano, mano. As pessoas não gostam de mudar. As pessoas não gostam de mudar, porque eu acho que até uma proteção divina para a gente não sair fazendo um monte de besteiras por aí, tá? Mas assim, as pessoas elas seguras, elas são controladas. A Covid, ela deu um peteleco, ela deu um empurrão, ela deu um sopetão no comportamento humano. Então, a gente foi obrigado a mudar. Então, isso para mim seja um sinal muito forte de que nós podemos estar acelerando mudanças mesmo. E as pessoas, elas têm fobias de tudo que é tipo. Eu aprendo muito lá no Vale do Silício, fobias magníficas, assim, cronofobia, que é medo do futuro, metatesiofobia, que é medo à mudança, a tiquifobia é a mais bacana de todas, que a tiquifobia significa fobia ao erro. Então a pessoa tem tanto medo de errar que ela não tenta fazer nada diferente. Então o que eu acho, no primeiro, assim, filosoficamente, é que a Covid, ela talvez ela agiu no maior bloqueador, no maior inibidor da inovação. Que as pessoas, para quem já estudou economia comportamental, a gente age. Eu posso provar para você que se você clicar aqui é mais rápido, mais barato, melhor, mais eficiente, e mesmo assim você diz, eu vou ver lá, quem sabe na frente, certo? Então, isso eu acho que a Covid impactou fortemente. Nossa, eu devo ser totalmente exceção, viu, Krull? Porque eu adoro mudança. Sempre gostei de mudar, mas eu sei que as pessoas realmente não gostam de sair da casinha, da zona de conforto. E, bom, você trabalha com educação, acho que a educação vai mudar muito, até porque as pessoas a maioria está sendo obrigada, né, pelo distanciamento social a mudar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no que você acha que vai mudar a educação, além do ensino remoto, e também quais são os outros setores que podem passar por grandes transformações. Legal, Mona. Então vamos conectar assim. Nessa mudança toda, olha aí, telemedicina. Já estava aí há algum tempo, mas
resistência e tudo, e hoje eventualmente está salvando vidas. E-commerce, todo mundo falava de e-commerce, e ele já estava aí, mas ainda era uma coisa de nicho de produto ou nicho de comportamento. Vamos falar de home office. Já existia aí. Mas a gente tinha uma dúvida enorme. Será que eu vou ser eficiente trabalhando em casa? Será que eu vou conseguir gerir meu time? Como é que eu vou saber quem tá pegando junto, quem não tá pegando junto? Era isso. Eu posso falar até da gig economy, esse trabalho sem... É o trabalho, não é o emprego. Tanta crítica, essas pessoas não têm direitos, não têm não sei o quê, mas hoje... Muitas dessas pessoas têm um monte de trabalho. E talvez seja uma das primeiras plataformas de entrada de pessoas retornando ao trabalho e gerando renda. E aí eu posso falar de educação. Os cursos online, eles eram considerados uma coisa meio de segunda linha. Um curso online não é uma coisa de um presencial. E, obviamente, ele não tem tudo, certo? Então, tudo isso são justificativas e explicações, talvez porque a gente procrastinava transformações. Então, pensa só, no início do ano se estimava que no mundo tinha 260 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, ok? Pois o que aconteceu em abril? Pulou para 1,6 bi de crianças e adolescentes que não podiam estudar. Então, assim, houve aí, a Covid, ela criou ela acelerou esse processo que a gente talvez tenha que entender o mundo muito mais multimodal. Ou seja, não apenas digital, eu chamaria de multimodal, de vários formatos, certo? A educação, tipicamente, eu acho que ela vai ter uma transformação por dois aspectos. Primeiro, eu entender que escola e universidade não é educação, ele é um modal, certo? Existem várias maneiras, talvez, de fazer, quando eu falo da escola física, tá, Mona? Não como a gente tende a associar. E segundo, eu acho que também as pessoas entenderam que a velocidade de transformações na vida humana, ela vai ser enorme. O mundo, ele aponta muito mais incertezas. E isso exige de nós, o que na Headstarts é uma crença, que é de lifelong learning, é aprender durante a vida inteira. Então eu acho que sobre esses dois aspectos, nós vamos descobrir que nós vamos ter que aprender mais e para sempre. E segundo, que nós vamos ter que aprender de variados formatos e tipos de maneiras diferentes de aprender. Presencial, online, digital, em troca no Zoom, fora do Zoom, os filhos em casa, entendeu? Assim, a educação passa a ser o grande, talvez uma das coisas mais presentes na vida de todos nós. Muito, muito mais do que jamais foi. Então, se a educação sofre isso, e eu olho outros setores, eu pergunto ao contrário, qual setor não será transformado ou impactado por isso? Quem está imune à transformação, certo? Hoje, então, eu penso, alguns setores mais tipicamente sofreram mudança, que fica mais... O varejo sofreu essa mudança, mas se você vê, se não é um impacto direto, é um impacto indireto, é um efeito dominó que acontece na economia como um todo, e você vai vendo, então, muitas transformações. Talvez aqui uma das dicas importantes para qualquer executivo, qualquer empresário de qualquer setor, vai olhar e estudar setores diferentes. Quando a gente criou setores, a gente fez uma abstração de como é a vida. Então, assim, setor do agro, setor financeiro, setor isso, setor aquilo, e a gente fica dentro daquela caixinha. Isso é uma abstração do que é a realidade. O mundo não é mais assim. Então, não é é a minha indústria. Então, assim, eu acho que a gente tem que hoje, como executivos responsáveis, olhar lateralmente qual que é a indústria. Vai num evento que não é da sua indústria. Vai ler um livro que não é do seu negócio. Porque esses últimos anos têm mostrado que as maiores disrupções de mercado têm vindo de fora das indústrias. Então, quem disrupta uma indústria é alguém que vem de fora dessa indústria. Então, eu acho que nós temos que, dessa forma, eu me provoco e nos provoco a sairmos daquelas caixinhas daqueles silos que não sei em que momento a gente foi criando e pensar diferente, entendeu? A competição, ninguém mais sabe de onde vem. As pessoas têm que estar mais abertas ao novo, ao diferente, ao outro. Muito legal isso que você falou, e você também mencionou essa questão do long life learning, né, que é ensino contínuo, o tempo todo, aprendizado contínuo, que uma outra entrevistada nossa, Andrea Bisker, também é futurista, comentou aqui,
A gente tem que estar constantemente estudando e adquirindo conhecimento, porque a única certeza é a mudança constante, essa é a única certeza. E a gente está vendo que realmente essas tendências aí de comportamento, elas já estavam aí, né? Tendências de consumo, da compra online, e elas foram apenas aceleradas aí com a Covid e com o afastamento social. Eu queria te perguntar sobre empatia e solidariedade, que foram coisas que surgiram muito fortemente, né, e ainda estão, né, nesse momento. As pessoas estão muito solidárias em relação a outras que não têm, os desprovidos socialmente, os sem-tetos, né, com entregas de cestas básicas, uma série de coisas. Eu queria te perguntar, simpatia e solidariedade são apenas um soluço enquanto atravessamos a pandemia, ou vieram mesmo para ficar, na sua opinião? Olha, eu tenho olhado pesquisas, inclusive, de comportamento desse momento com uma certa cautela, porque eu acho que as pessoas, nós ainda vivemos nós estamos dentro do trauma. Então, a opinião das pessoas sobre comportamento, sobre o que elas vão fazer depois, ainda eu acho que está em xeque, vamos dizer isso, tá? Então, eu vejo isso sob duas perspectivas. A primeira é o contrário. A gente vê algumas pessoas, talvez, países se fechando. A gente vê alguns comportamentos que é o contrário. É menos solidariedade, eu protejo aqui, certo? As pessoas não gostam de admitir, mas as pessoas correm na farmácia e compram remédios para estocar em casa. Então, isso não é uma atitude solidária. E as pessoas não gostam de ser criticadas dessa forma, tá? Mas, então, assim, essa é uma das perspectivas, que é a da sobrevivência, Mona. Então, na sobrevivência, as pessoas talvez pode vir o pior delas, tá? Isso que é real, é um fato. Mas eu acho que, de maneira geral, sim, isso criou... Primeiro, eu acho que muitas pessoas perceberam a fragilidade da vida humana. Eu acho que muita coisa a gente está vendo, então, assim, eu acho sim, a gente vai ficar muito mais atento, a gente vai ficar muito mais intolerante com marcas que não demonstrem isso, e mais intolerante ainda com as hipócritas que fazem de conta que cuidam disso, certo? Assim, que aí isso também torna um pouco intolerante as pessoas sobre tudo isso. Então, por um lado, o instinto de sobrevivência pode aflorar coisas não muito legais, mas do outro lado, eu vejo sim as pessoas muito mais preocupadas com o ambiente, muito mais preocupadas com a vida dos outros. E aí eu acho que a maior de todas as defesas de qualquer negócio é realmente resgatar o propósito. E com todo cuidado, porque o propósito virou um slogan bonito embaixo de logotipo de empresa. Mas assim, o propósito verdadeiro, e eu vejo duas maneiras de ver propósito aqui para quem nos escuta. Existe o propósito primeiro, é aquele verdadeiro, aquele ousado, aquele caramba, é aquele que se você conseguir medir em dólares, ele é muito fraco, entendeu? Ele é propósito, e as pessoas boas querem estar com esse propósito. Que nem diz um ex-diretor da GE, ninguém vai querer trabalhar com uma empresa que não tiver isso, ninguém vai querer investir numa empresa que não tiver isso, ninguém vai querer comprar produtos de uma empresa que não tiver isso. Então, uma faceta desse propósito verdadeiro é essa ousadia, relembrar que o maior de todos os empreendedorismo de fato é causar algo na vida dos outros, não na sua, certo? Então esse é um lado do propósito. O segundo lado do propósito, mais pragmático, é aquele propósito que não define a sua empresa apenas pelo que ela faz, mas por que ela faz. E isso tem sido um limitador estratégico para muitas empresas, Mona. Ele se define o seguinte: eu sou uma loja de máquinas de escrever, ponto, vamos dizer assim, tá? Aí, se as pessoas não querem mais máquina de escrever, você não precisa mais do que existir. As empresas foram perdendo a razão pelo qual elas existiam e começaram a se definir, para acelerar a comunicação, se definir pelo que elas faziam. Então, eu fabrico isso. Desculpa, o mercado não é eu fabrico isso, não é vocação, não é propósito, não é, e isso acaba restringindo. Eu fabrico automóveis, não, eu não quero mais comprar automóvel, eu quero ir daqui para lá. Daí você não, daí o negócio de você é a mobilidade. Então, quando você faz essa pergunta sobre solidariedade, ela me provoca dois pensamentos. O primeiro é pensar que nós, como organizações, temos que buscar propósitos extremamente ousados, e o maior de todos é fazer para os outros e não para a gente. E o segundo também é mais pragmático para quem é mais
mais prático e pragmático aqui, é revisitar o seu propósito e ver se ele não virou um limitador estratégico. Porque nesse momento a Covid mostrou que as empresas que tinham propósitos limitantes, a não ser que elas deram sorte com a mudança, aquilo se tornou uma dificuldade. Por isso que ela acelerou tanto, por exemplo, transformação digital. Você pode dar um exemplo de o que seria um propósito limitante em alguma empresa? Propósito limitante é isso. Se eu me defino como uma loja de alguma coisa, eu já restringi aquilo talvez de alguma maneira, certo? Então vamos pensar o seguinte, dono de uma pizzaria, ok? E olha só, o mundo dos negócios foi nos carregando para foco na eficiência. Ninguém aqui duvidaria que a eficiência é um dos grandes dramas e desafios de qualquer gestão. Só que a eficiência, ela de alguma forma, quanto mais eficiente você se torna, menos resiliente você se torna. Então eu sou o dono de uma pizzaria pré-Covid, tá? Eu tenho 50 mesas no salão. E aí eu tô com foco em eficiência. Tão eficiente que eu botei as cadeiras meio desconfortáveis para o cliente não ficar muito tempo lá e girar mais gente na minha pizzaria. Isso é foco em eficiência. Aí eu digo assim, não, eu vou tirar 5 mesas e botar aqui um sistema de despacho de teleentrega de pizzarias. Pô, meu sócio olha para mim e diz, poxa, Cristiano, mas e a eficiência? Nós vamos perder faturamento porque você vai tirar as mesas. Eu falei, mas eu vou ficar resiliente, porque vai que vem um vírus da China aí, certo? Daí, eu boto aquilo, eu perdi eficiência, eu ganhei versatilidade. Aí eu faço mais, segunda-feira ninguém vem na minha pizzaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aula de pizzaiolo pro pessoal do bairro. Puxa, aula de pizzaiolo? Mas será que alguém vai pagar? Não sei, vamos testar fazer isso. Aí eu começo a testar, daí eu vou mais, eu penso assim, cara, tá legal, as pessoas gostam de mim. Eu vou abrir um canal no YouTube e vou discutir como cozinhar em casa e fazer pizzas e outras coisas em casa. Se isso pegar, eu crio uma marca e crio uma DNVB, que é um estilo de Digitally Native Vertical Brand, esse estilo de venda direta. Aí eu crio uma marca, vendo produto. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo transformação digital, porque isso é um modelo mental e isso não é tecnologia. Então, quando eu falo em propósitos limitantes, é que eu quero ser a melhor pizzaria, que tem as melhores mesas para sentar na minha pizzaria. Quando, na verdade, eu devia estar pensando em solidariedade nas famílias, as pessoas se divertirem, as pessoas fazerem descobertas, elas desenvolverem novas habilidades. Entendeu como a gente se prende ao o que eu faço e não por que eu faço? Isso é uma maneira de pensar e descobrir novos negócios. Sim. Você falando aqui rapidamente, me surgiu um outro exemplo que eu mesmo vivi. Eu não vou citar a marca, mas eu tive um problema com um celular meu que o fio do carregador caiu no chão e torceu. E aí descobri que tinha aqui perto da minha casa um serviço, né, uma assistência técnica. Que maravilha, deixa eu ir lá, tal. Eu tive de ir 4 vezes ali até a assistência perguntar se tinha o tal do fio do carregador, porque eles não davam informação pelo telefone. Eu falei, mas quando vai chegar? Talvez chegue amanhã ou talvez chegue depois. 5 vezes eu fui, mas por quê? Nós não estamos autorizados a dizer o que tem no estoque e o que não tem. Puxa, mas por quê? Como assim? Eu vou pensar agora 30 vezes antes de comprar o celular daquela marca. Você concorda? Porque, gente, na era da internet, da Covid, você não saber... Normalmente, escuta, vocês receberam? Recebi, tá bom. Então, eu tive que me deslocar 4 vezes até lá. E eu moro perto, né? Quer dizer, é um outro exemplo aqui. Olha, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre essa coisa da inovação no mundo dos negócios. Você acha que a gente vai ter uma evolução? Eu ainda tenho muita pergunta para você, então vamos sintetizar para a gente poder te aproveitar o máximo possível. Nós vamos ter uma evolução natural dos conceitos de nova economia ou nós podemos esperar um salto quântico, algo absolutamente inovador no mundo dos negócios? 2 aspectos. A Startse é uma escola de negócios. Para a gente entender, e a gente percebia, e acho que todo mundo percebe, que a forma como a gente vive e trabalha hoje tem mudado mais rápida do que no tempo do vovô e da vovó. Certo? Então a gente sente isso. Para nós, isso tem 3 fundamentos, Mona, muito claros. Primeiro, nós temos que entender que o mundo gira numa velocidade, ele acelera, vamos dizer, essa economia está acelerada do ponto de vista de transformação.
por 3 motivos. Primeiro, evolução tecnológica. As tecnologias, uma empurra a outra, Mona. Tem gente que diz que tecnologias, no plural, está errado. Deveria ser tecnologia A, no singular. Porque a gente separa para entender, no fundo, é como se fosse uma coisa só. Elas estão cada dia melhores e mais baratos, e elas criaram um fenômeno no mercado recente, que elas criaram a abundância de informação. Tecnologia barata, informação abundante, elas jogaram força para o segundo fundamento, que é a transformação em mercados. Consumidores informados, consumidores sabem mais das coisas, o que mudou a lógica do comportamento de consumo. Isso, tecnologia barata fez um outro efeito, o surgimento e uma explosão de novos negócios. O custo do experimento, o custo de experimentar uma coisa nova desabou. Apelido disso, startup, certo? Então, tecnologia barata, conhecimento abundante, consumidor informado e uma explosão de novos entrantes no mercado força o terceiro elemento, que é como nós vamos transformar a gestão. Gestão, Mona, para mim, é a maior de todas as tecnologias, porque nós inventamos isso, então é uma tecnologia. E então, assim, é a capacidade de nós, como humanos, nos organizarmos para alcançarmos propósitos incríveis. E quando a gente faz isso, a gente retorna energia na roda da tecnologia e na roda do mercado. Então, o mundo estava acelerando em função desses 3 componentes que ciclam em times diferentes, mas eles estavam acelerando brutalmente. Na última década, então, brutalmente. As 2 maiores empresas chinesas, Mona, Alibaba e Tencent, uma tem 21 e outra tem 22 anos de vida. E aí nós estávamos vivendo esse negócio de aceleração e veio essa infeliz covarde dessa Covid e ela dá uma pancada. Então eu acho que nós deslocamos no tempo. O termo, então, talvez o salto quântico, na física quântica, quando um elemento acumula muita energia, ele transpõe, ele pode saltar de órbita, é como viajar no tempo. Eu acho que nós estamos viajando no tempo do ponto de vista de transformação de comportamento e de mercado, sim. Eu acho que não se trata de uma tecnologia específica, embora eu adoro isso, podemos falar muito sobre esse assunto, mas eu acho que o maior de todos os efeitos é a consciência das pessoas que sim, elas precisam experimentar alternativas. E elas questionam, então, o modelo convencional, elas questionam o status quo e aumenta a predisposição delas para mudar. E não tem nada mais poderoso para alimentar inovações do que isso. Nas suas entrevistas, lives, nos seus cursos, você costuma citar com muita frequência empresários como o Jeff Bezos e o Elon Musk. Que lições a gente pode aprender com esses 2 no momento? Eu brinquei esses tempos assim, vamos lá, Jeff Bezos, presidente maluco da Amazon, Elon Musk, mais maluco ainda, Tesla, SpaceX, Tesla, maior empresa hoje em valuation de automóveis, tá? Você sabe que uns chamam o Jeff Bezos de tartaruga e o Elon Musk de lebre. Lembra da corrida da lebre, da tartaruga com a lebre? Tá. Um conto que é assim. E eles eram muito amigos, supostamente eles rivalizaram por causa dessa ideia aí de mercado de foguete. Os 2 têm empresas de foguetes, né? Jeff Bezos tem a empresa chamada Blue Origin, que faz foguetes, não é muito conhecido isso, e Elon Musk e a SpaceX, famosa agora nos últimos tempos. Você sabe, se um deles me perguntasse assim, o Elon Musk chega para mim e diz, Cristiano, te dou aqui 10 minutos para você fazer uma mentoria comigo, você pode perguntar o que você quiser, pede o que você quiser aí. Eu acho que hoje eu ia dizer assim, o seu Elon Musk, eu acho que eu não quero que o senhor fazer nenhuma pergunta para o senhor me resolver um problema meu. Eu queria que o senhor só me deixasse eu ficar aqui 2 dias com o senhor só ouvindo como é que o senhor fala com os outros. Ou seja, a gente tem uma vontade de perguntar para alguém um problema que a gente tem e o outro dá a resposta. Eu já aprendi que não é mais isso. Eu gostaria de saber como é que esses caras pensam, mano. Qual é o modelo mental desses caras? E já há algum tempo a gente pesquisa e investiga. Simplificando barbaramente, eu posso te dizer que o Jeff Bezos da Amazon, ele é tipicamente inversionista. O que é inversionista? O modelo mental dele é de trás para frente. É o que a gente chamaria de working backwards. Só para você ter uma ideia, muitos executivos na Amazon, quando tem que propor um projeto novo, eles são desafiados a escrever um essay, um artigo, uma redação de 3, 6 páginas, que ele precisa começar do futuro para cá, do futuro para o presente.
certo? Então, assim, esse pensamento, ele é dominante em muitas coisas que o Jeff Bezos faz. Se chama working backwards e é um modelo mental. Por quê? Porque tu dá um trick, tu quebra o teu modelo mental tradicional, tu vai de trás para frente, que seria um pensamento estratégico, é backward thinking, é para trás, e não forward thinking, como é natural de todos nós, e que tem riscos. Por exemplo, os médicos chamam, existe um risco chamado iatrogenia, que é, grosseiramente, é quando na medicina você começa a aplicar o mesmo procedimento, o mesmo remédio, e você acaba causando um dano no paciente. Ou seja, às vezes quando você tem muita certeza e muita coisa deu certo e você vai daqui para o futuro, você pode causar iatrogenia. Então o Jeff Bezos, eu arrisco que ele é um inversionista, ele vem de trás para frente. O Elon Musk, por sua vez, como ele é físico, ele é apaixonado por uma coisa chamada First Principles Reasoning, que é quando, assim, você tem um ambiente complexo, ele seria um reducionista. Você vai para os fundamentos mais básicos. Para quem gosta disso, Aristóteles pensava assim, isso tem muita coisa bacana sobre isso, que faz a gente chegar nos fundamentos das coisas e aí você consegue transformar. E é impressionante, se você estudar conosco os processos de construção, de inovação da SpaceX, tu vai ver a simplicidade aplicada. Então nós fomos criando um mundo, e aí eu tomei pancadas, porque tudo que eu sabia sobre inovação estava errado. A inovação, sim, ela pode ser muito frugal, e ela pode ter grande, grande impacto. Então, estudando essas duas cabeças, e que a gente faz muito para entender o modelo mental da decisão, e ali tem muito mais utilidade do que ele me dar uma dica, por exemplo, entendeu? Cruel, falando em inovação, o que os polos como o Vale do Silício e outros polos de inovação vêm pensando, vêm dizendo sobre o mundo pós-Covid? Eu acho que o Vale do Silício, nós temos operação lá, nós temos a Startse University, que é o nosso business school, que fica em Palo Alto, ali perto de Stanford, então é o business da Startse. Eu cuido muito ao falar o Vale do Silício para não criar apologias fantásticas, não, é um lugar do mundo que tem seus defeitos, suas doenças sociais e todos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que o que aquele povo fez lá na última década impactou a vida de todos nós, do mundo inteiro. Então, vamos, assim, um pouquinho de humildade, vamos lá espiar se a gente não tem nada para aprender com eles, certo? Então, primeiro disclaimer meu sobre isso. O Vale do Silício é muito particular, mas se você notar, o mundo inteiro começou eu não posso usar o termo copiar, eu uso um termo chamado emular. Ele começou a entender o Vale do Silício, dizem, cara, como é que eu uso um pouco desse mindset, dessas práticas, desses conceitos e trago para minha região? Dizem que isso é um fenômeno, inclusive, de regiões, cidades e não de países, tá? Então, assim, você vê isso distribuindo o mundo afora, esse mindset, vamos dizer assim, do Vale do Silício, que poderíamos discutir aqui muita coisa também. Mas eu acho que, essencialmente, o Vale também foi pego de surpresa. O Vale do Silício também foi pego de surpresa, certo? Só que ele tem uma capacidade de se reinventar, ele tem uma capacidade de encontrar soluções, encontrar alternativas muito interessante. Então, o que eu vejo lá são várias coisas, vários debates. Quer ver um debate muito polêmico que agora é catalisado no Vale do Silício? Esse negócio da pandemia, os impactos econômicos, começou a dar voz para uma coisa chamada UBI, Universal Basic Income, que tem que cuidar no Brasil para a gente não fazer associações erradas com distribuição de dinheiro, tá? Existia um candidato à presidência nos Estados Unidos chamado é o candidato do Vale do Silício. Esse cidadão se chama se chama Andrew Yang. Ele tem se você já viu os caras usando um bonezinho escrito Math, de matemática, M-A-T-H, quer dizer assim, Make America Think Harder. Faz a América pensar mais, certo? E ele tinha vários, antes da Covid, ele dizia, a evolução tecnológica vai ser tão acelerada, vai haver tanta transformação, que nós precisamos fazer um movimento social para reembarque da profissão das pessoas. Então, ele propunha uma coisa chamada dividendo da liberdade. Ele que propunha que todo americano recebesse uma mensalidade de $1.000 por mês para fazer o que ele quisesse, ok? Isso é o dividendo da liberdade. Todo americano, do Bill Gates, do mais rico ao mais pobre, certo? Assim, ao mais miserável. Então, daí tu não tem aquela discussão de favorecer esse, favorecer aquele, você faria isso.
isso, inclusive, agora a primeira-ministra da Escócia veio a público e disse assim, nós vamos ter que discutir esse negócio de maneira séria. E sem politizar, e sem bandeiras outras, nós vamos ter que discutir tecnicamente esse tipo de coisa. Então, o que eu vejo no Vale do Silício são ideias naturalmente disruptivas, diferentes, tão ousadas que as pessoas riem delas. Eu vou para Marte. Isso é ridículo, sabe? Então, assim, a gente vê que o pensamento humano, quando ele é levado ao extremo, ele permite criar coisas incríveis, que é o pensamento que a gente chama de moonshot. É o tiro na lua, que vem lá do Kennedy, nós vamos levar o homem para a lua e trazer ele de volta vivo. Então, quando a gente diz moonshot na nossa linguagem do Vale do Silício, é que você se dá a liberdade de pensar ousado. Por isso que o Google tem o Moonshot Factory, a fábrica de moonshot do Google. Então, se eu olhar o restante do mundo afora, Israel, China e não sei o quê, eu acho que esses países, essas regiões, inclusive algumas do Brasil, elas bebem desse modelo mental hoje. Entendeu? Eles acabaram incorporando um pouco disso. Pensar ousado e agir de maneira prática. Ou pensar ousado e agir curto. Uma das suas frases é: todos seremos fintechs e todos deveríamos ser edtechs. Eu fiquei curiosa, explica aí. Eu falei de brincadeira isso num grande evento de fintech nosso no passado e pegou e as pessoas... O que eu estava querendo dizer é o seguinte, todos os negócios hoje, para a gente se despir daqueles preconceitos que eu sou fábrica daquilo ou loja daquele outro, pensa que todos nós nos futuros seremos fintech. Que é uma expressão de... Se todo mundo tem um negócio que tem transação comercial para fora com o cliente, faz alguma coisa, então pensa como fintech. Eu não estava dizendo que tecnicamente vai ser uma fintech. Porque eu estava dizendo o seguinte, se você pensar como fintech, você amplia seus horizontes e você faz 2 exercícios que são fundamentais para qualquer negócio hoje. Primeiro é Customer Centricity. O que interessa é o cliente. Seja obcecado por cliente, certo? Então, assim, o que é bom para ele não é bom para mim. É sucesso do cliente. Então, quando eu penso assim, eu faço essa primeira força a me pensar diferente. E a segunda é, pense em modelos de negócio diferentes. O grande risco de uma empresa de sucesso hoje, Mona, para mim, ela ter se acostumado a ganhar dinheiro apenas de uma forma. Entendeu a frase? Se acostuma demais só a fazer aquilo. Ela só vendia aquilo, ela só fazia aquilo, ela só modelava aquilo. E hoje, então, pensando como fintech, eu acho que é uma maneira que você tem de explodir. Tem uma startup conhecida no Brasil, chamada Quinto Andar, que todo mundo associa como real estate, imobiliário online e derivados, certo? Pois em todos os radares internacionais, o Quinto Andar hoje aparece como fintech. É uma operação financeira, antes de ser uma operação do que parece que é. Então, pensar para fora que todo mundo vai ser fintech, quer ver uma na educação? Tem uma startup nos Estados Unidos chamado... daqui a pouco me ocorre o nome dela, que é Lambda School, Lambda, da grega. A Lambda School, você estuda lá, você não paga tuition, você não paga mensalidade. Quando você se formar e terminar o curso e você encontrar um emprego, quando você atingir $50 mil por ano de receita, você começa a pagar 17% para a escola. Ou seja, isso é uma aposta no sucesso futuro. Se você não paga o meu serviço, nós vamos ser sócio no teu sucesso. Então, isso é um jeito de eu me pensar fintech para fora, ok? Agora olha para dentro. Se para fora eu vou ter que remodelar, vou ter que entender, e o mundo gira muito rápido e se produz conhecimento numa velocidade que nunca produziu, para dentro, todas as empresas, todas, sem exceção, terão que ser máquinas de aprendizado. Terão que ser máquinas de aprendizado. Por isso a brincadeira de se pensar como EdTech, certo? Pensar como uma empresa que aprende numa velocidade completamente diferente que foi até hoje, e ela reaprende numa velocidade tão grande. Isso vai exigir o quê? Reskilling das pessoas, o que é uma coisa que dói muito e cria desconforto, obviamente. Novos skills, né? Você acha que os líderes vão ser mais empáticos, por exemplo? O que a gente pode esperar como novos skills das lideranças? Pô, se eu pensar em liderança, eu adoro um livro acho que é do Cruz, que é chamado Grandes Líderes Não Têm Regras. Esse é o nome do livro, tá? E ele diz, liderança não é gestão, liderança é um superpoder. É a expressão que ele usa lá, né? Se a gente olhar para o mercado hoje sobre essa prática de habilidades, competências, skills, ok? Skills. O que se convencionou falar?
que a gente tem hard e soft skill, né? Hard skill seria mais técnico funcional, soft skill mais habilidades socioemocionais, vamos dizer assim, tá? Tem uma expressão no Vale do Silício que é dura, mas ela ajuda a criar o ponto. Lá se diz o seguinte: quando você é um líder e contrata alguém, contrate devagar e demita rápido. O que é isso? Isso é para inverter o modelo que a gente tem. A gente contrata as pessoas pelo hard skill dela. Ela tem uma habilidade, uma competência de fazer aquilo. E as pessoas estão sendo demitidas pelo soft skill dela. O cara sabe tudo aquilo, mas faz mal pro time. O cara é um psicopata, o cara, sei lá, entenderam? Ele não sabe lidar. Então, era contratado pelo hard, demitido pelo soft. O que hoje está se falando? Nós temos que contratar pelo soft. Quais são as habilidades socioemocionais? Qual é a capacidade de resiliência? Por quê? Porque eu não sei mais o que tem no futuro, Mona. Eu não contrato mais o cara e digo, tu vai fazer isso aqui e tal, e siga o procedimento e não saia da linha. É tipo assim, não pense, né? Siga o procedimento. Tá? Então, isso exige e traz à tona a necessidade de habilidades socioemocionais, mas que vão exigir da gente redesenhar habilidade, hard skills também, tá? Senão eu vou ser contratado pelo soft e demitido porque eu não tenho hard. Então eu tenho que ter esse equilíbrio. Se eu vou para as lideranças, e é óbvio que aí a gente vai discutir estilo, nós vamos discutir cultura de empresa, nós vamos abrir demais essa caixa de Pandora, talvez, do que seria. Eu acho que a gente está tendo esse equilíbrio de hard soft skills. E eu vou arriscar um palpite nosso que vem de um método da Startse, tá? Além de hard soft skills, nós talvez tenhamos que entender que existem meta skills. Meta skill é como se fosse o skill do skill, entendeu? Eu acho que tem 2 meta skills muito claros hoje, muito claros, que nós usamos muito na Startse, nós dialogamos muito com os executivos, que um é o skill de aprender a aprender, que eu podia dar o nome chique de eutagogia, que é o termo de autodidatismo, ok? Então, a primeira é isso. Então, esquece aquela ideia, minha empresa não investe em treinamento. Peraí, cara. Sábado de manhã vai pro YouTube e aprende o que você quiser. Então, assim, essa transferência de responsabilidade, acho que vai se perder um pouco. Então, o primeiro meta skill, eutagogia, aprender a aprender. O segundo, aprender a empreender, Mona. Se eu disser o termo empreendedor no Brasil, as pessoas associam com o dono de empresa. Mona, isso não cabe mais na definição. Empreendedorismo é um estado de espírito, é um jeito de ser, é uma inquietude, dá para fazer diferente, dá para ir para a Lua, dá para ir para Marte. Eu quero um time bom, eu não quero liderar ninguém, eu quero que as pessoas me sigam, entendeu? Eu não quero liderar ninguém, eu quero que isso aconteça. Então eu acho que isso são 2 meta skills contemporâneos, modernos, muito difíceis de fazer, muito difíceis de fazer, mas que eu botaria isso na conta de qualquer líder. Maravilhoso o que você falou, Cristiano Cruel. Eu acho que realmente o que falta mesmo é essa cultura empreendedora, um espírito empreendedor, que pelo menos aqui no Brasil não é ensinado, né? A maior dificuldade das universidades é, acho que, passar esse conceito, se aplicar. Talvez devesse estar dentro das próprias empresas, né? Essa questão de estimular o empreendedorismo. Muito obrigada. Eu conversei com Cristiano Cruel. Esse foi mais um podcast Febraban News. Ouça as outras entrevistas aqui, navegue pelos nossos canais digitais, no YouTube e LinkedIn, e até a próxima.